Boa tarde, crianças. Vamos lá. Vamos iniciar agora o capítulo 8 em Ciências, Doenças, o que precisamos saber para preveni-las. Vamos lá? Então, às vezes, quando a gente fica doente, na verdade, resfriado, gripado e tal, o que é bem chato, vocês ficam de cama, ficam indispostos, enfim. Vamos descobrir coisas para fazer que nossa mãe vive dizendo pra gente, a gente nunca ouve e elas estão certas, para prevenir essas doenças. Micro-organismos que causam doenças. Vamos lá? Temos aí uma cena, primeira cena, Duda deitado, o irmãozinho no sofá, o que parece ser o irmão, não sei, mas tem uma Duda que está aparentemente doente. Na outra cena, já está o irmão também, e na outra, o menorzinho, ou seja, ficaram todos doentes. Vamos ler ali. Duda doente, primeira cena. Segunda, depois de alguns dias. Depois de mais alguns dias. Porque sempre que um de vocês fica doente, todos ficam. E aí? Você já passou por uma situação assim quando alguém de sua casa ficou doente e todo mundo acabou ficando também? Por que será que isso acontece? Se você se lembrou das bactérias e dos fungos dos quais estamos falando há algum tempo, está no caminho certo. Apesar de não vivermos sem esses micro-organismos, alguns deles são agentes causadores de doenças, tanto para humanos quanto para outros animais e plantas. Esses micro-organismos. Deixa eu anotar aqui a página, gente. Começamos na página 374. Aí me perdi de onde eu estava. Se você se lembrou das bactérias, esses micro-organismos causadores de doenças hospedam-se em nosso organismo para se multiplicar e depois espalham-se para outros hospedeiros. Por isso, é comum que familiares fiquem doentes ao mesmo tempo. Mas nessa hospedagem, hoje quando a gente fala de hospedagem, é que o micro-organismo ele se hospeda no nosso corpo, ele fica ali dentro. Vamos lá. Eu vou repetir aqui esse parágrafo, tá, gente? Esses micro-organismos causadores de doenças hospedam-se em nosso organismo para se multiplicar e depois espalham-se para outros hospedeiros. Por isso, é comum que familiares fiquem doentes ao mesmo tempo. Mas nessa hospedagem, os micro-organismos beneficiam-se e acabam prejudicando os hospedeiros, nós, destruindo suas células ou liberando toxinas que geram sintomas desagradáveis e podem levar à morte. Ou seja, o vírus entra no nosso corpo, se hospeda, como se o nosso corpo fosse um hotel, fica ali dentro morando e causa vários problemas. As bactérias e os fungos não são os únicos micro-organismos que podem causar doenças. Muitos vírus e protozoários também são patogênicos e passam de organismos de organismo a organismo, causando doenças. Vamos descobrir as doenças causadas por eles? Vamos lá. A mesma coisa que em relação ao corona. Tá? O vírus se instala no seu corpo, entra pelas vias nasais, pela boca, e lá dentro acaba causando vários problemas, porque o nosso corpo não conhece, né, o vírus, o Covid-19. Então, o nosso corpo não tem reação, porque dentro do nosso corpo tem várias substâncias, né, hemoglobinas e tal, que combatem doenças. Só que se ela não conhece a doença, ela não tem como combater. O que é a vacina então, tio? A vacina, na verdade, é quando em toda vacina que você toma, na verdade, estão injetando um pouquinho de vírus no seu corpo. O que eles fazem? Ele pega o vírus, enfraquece esse vírus, essa bactéria, e injeta no seu corpo. Como esse vírus é mais fraquinho, o seu corpo consegue reagir contra ele. Quando o seu corpo reage, ele aprende a combater. Na verdade, essa é a vacina. Então, por isso que às vezes na criança, a criança toma vacina e fica com febre? Sim, porque ela fica um pouquinho doente, na verdade. A vacina é um pouco de vírus, de bactérias que jogam no seu corpo, só que é um vírus enfraquecido, para o seu corpo saber reagir. É isso. Então, toda vez que toma vacina, coloca um pouquinho de vírus ou bactérias no seu corpo. Faça você mesmo, vamos ver se é útil. Vamos ver se é viável. Vamos ver. Você já ouviu falar das doenças a seguir? Pesquise se elas são causadas por bactérias,
fungos, vírus ou protozoários e registre na tabela. Sapinho, gripe, cárie dentária, giardíase, meningite, AIDS, cachumba, doença de Chagas, sarampo, dengue, tétano, malária, micose, pé de atleta e febre amarela. Vai pesquisar cada uma, vai no Google pesquisar. E se for bactéria, coloca o nome da doença ali. Se for vírus, protozoário, fungos, ok? Transmissão por contato direto ou por fluidos corporais. Então, existem algumas transmissões que é pelo contato. Você tem contato com alguém, encosta. Algumas doenças, por exemplo, de pele, são contagiosas. Se você encosta na pele de outra pessoa, você pode pegar essa doença. E outras são por fluidos. O que é um fluido? É uma saliva, às vezes até o ar que você respira, se estiver doente, tem pequenas gotículas que a pessoa acaba respirando também, é bem perigoso. Mas não são todas as doenças, tá? São transmitidas nesse sentido. Que às vezes a pessoa tem uma doença, câncer, por exemplo, às vezes a pessoa tem AIDS, né? É portadora do vírus da AIDS, e não necessariamente isso é transmitido. Então, às vezes nós temos um preconceito com algumas doenças que não são tão necessárias assim. Então, uma pessoa hoje com câncer, ela não transmite o câncer. Uma pessoa com HIV, né, que é uma doença sexualmente transmissível, ela não transmite com um abraço, com a proximidade. O convívio é normal e ela tem uma vida tão normal contra outras pessoas, tá? Que isso seja bem claro. Então, algumas doenças não são transmitidas pelo contágio, pelo abraço, pelo aperto de mão, por estar com a pessoa. Então, às vezes é preconceito nosso com algumas doenças. Mas vamos lá. A doação de sangue pode salvar muitas vidas. Entretanto, para doar sangue, alguns requisitos e abaixo alguns descritos pelo Ministério da Saúde: gripe, resfriado ou febre. Aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas. Hepatite após 11 anos de idade. Impedimento definitivo. Malária, impedimento definitivo. Então tem essas questões aí, né? Ou seja, nem todo mundo pode doar. Então, algumas pessoas não podem doar sangue. Ou seja, quem já teve malária, quem já teve hepatite, não pode doar sangue. Então, quem já teve gripe, só depois de 7 dias. Quem tem o vírus HIV, que é o vírus da AIDS, não pode doar sangue. Então, algumas doenças te impedem de doar sangue. 11. Discuta com um colega por que vocês acham que existem esses impedimentos. O nosso sangue é responsável por carregar para o corpo inteiro tudo o que ele precisa, como oxigênio e nutrientes. Os micro-organismos causadores de doenças também entram na corrente sanguínea e se espalham por todo o corpo. Dessa forma, o sangue de uma pessoa infectada, na maioria dos casos, na maioria, não em todos, contém o agente causador da doença e pode levá-lo a outro organismo, caso seja recebido por outra pessoa. Ou seja, o sangue são as nossas vias, é a estrada, né, as veias, artérias e tal. O sangue são os carinhas, a hemoglobina, são os carinhas que levam nutrientes, que levam oxigênio, que transporta gás carbônico. O sangue faz tudo no nosso corpo, por isso que ele circula em todos os lugares. Leva nutrientes, carboidratos, proteínas, oxigênio, mas ele também pode levar a doença. Então, se você tem alguma doença, já teve hepatite, já teve malária, fica no sangue. Então, você não pode doar para outra pessoa, então você estaria passando também para ela esse tipo de doença. Vamos ler o quadrinho aí. Duda e o Theo. Então, se o sangue carrega os micro-organismos causadores de doença, não devemos entrar em contato com o sangue de outras pessoas. É claro, nem com objetos contaminados por sangue, ou seja, não devemos manusear sangue. Às vezes seu coleguinha se machucou, está sangrando, não é legal encostar a mão, você não sabe, né, se ele tem algum tipo de doença contagiosa. Não é ter preconceito, mas é ter cuidado. E, enfim, e objetos que, né, que estejam com sangue, também não é interessante você ficar manuseando, colocar nas suas mãos. Tenham cuidado, nunca se sabe. Duda e Theo estão certos.
Se entrarmos em contato com o sangue de uma pessoa contaminada e houver uma porta de entrada para nosso organismo, como um pequeno corte na nossa pele, podemos nos contaminar. Por isso, por exemplo, que é interessante, por exemplo, geralmente as meninas e as mães que fazem, né, as unhas do pé, da mão, enfim, chama manicure, pedicure. É interessante ter o seu próprio alicate de unha, porque quando você faz a unha, muitas vezes a manicure tira o chamado bife, tira um pedacinho de carne, um pedacinho de unha, uma cutícula mais grossa e acaba minando sangue. Então, muitas vezes, esse alicate tem contato com o sangue. Então, é bom cada um ter o seu. Porque nunca se sabe se a sua, né, quem fez a unha antes de você. Aí, às vezes, você pega uma bactéria na unha. Às vezes, muitas vezes, a unha fica doente, cai. Por quê? Porque já tinha algum fungo de outra unha. Então, é muito interessante ter o seu próprio alicate de unha e dar o seu alicate para a manicure fazer a sua unha, não usar o dela. Algumas esterilizam, mas a maioria não faz isso. Número 2. Então, se sua mãe faz unha, dá esse recado para ela, tá? Para usar o seu próprio alicate de unha. Nem todas as doenças, alguns pais também fazem unha, né? Alguns pais tratam das unhas do pé, da mão, que eu acho bem legal, higiênico. Então, avise ele pro seu pai também, se ele faz a unha. Nem todas as doenças são transmitidas pelo sangue. Pesquise algumas doenças que podem ser transmitidas diretamente pelo sangue ou por objetos contaminados por sangue. Então, vai lá no Google, doenças transmitidas pelo sangue. E vamos colocar os nomes aí. 3. Discuta com sua dupla e marque abaixo as situações que podem ocasionar a transmissão de doenças. Fazer unhas. Lavar bem as frutas e legumes. Fazer um tratamento dentário. Não, mas depende muito, né? Depende, pode acontecer sim. Se não tiver higiene, você mexe com saliva, né? Enfim, o médico tem que usar produtos, objetos esterilizados ou novos. Só beber água filtrada, tomar banho todos os dias, façam isso, tá, gente? Escovar os dentes após as refeições, fazer tatuagem, então o que pode ocasionar doenças? Fazer tatuagens, fazer um tratamento dentário, fazer as unhas, se não tiver cuidado pode causar doenças sim. Não é que você vai ao dentista ficar doente não, tá? Entenda bem o que eu tô falando. Se o dentista não usar objetos novos, esterilizados, vai causar problemas, mas eles sempre usam e fiquem de olho. 4. Você já reparou que os médicos em uma cirurgia, além de usarem luvas, também usam máscaras? Você já ouviu, você já viu outras pessoas usando máscaras? Estamos no momento que todo mundo está usando máscara, né? Por que essas pessoas usam máscaras? Então é o momento perfeito para falar sobre isso, uso de máscaras. Por que o uso de máscaras? Depois de tantos meses em pandemia, a gente já sabe as respostas, né? Vamos lá. Como é que é, Kaique, o nome? Isso, coronavírus. Vamos lá. Os micro-organismos podem ser encontrados em secreções oronasais. Tá vendo o cara espirrando aí? Assim como encontramos micro-organismos causadores de doenças no sangue de pessoas infectadas, podemos encontrá-los na saliva e nas secreções oronasais. Saliva, quando a gente acaba espirrando, gera gotículas, né? O paciente, ao falar, tossir ou espirrar, solta gotículas contaminadas que podem alcançar até cerca de 10 metros de distância. Imagina só, você dá um espirro, pode até 10 metros. Tipo, se você dá um espirro na sala, vai na sala toda. Se essas gotículas, nesse caminho, encontrarem uma porta de entrada para outro hospedeiro, nariz, olhos, enfim, boca, pode ser contaminada e ficar doente. É quando dizemos que alguém pegou uma doença de outra pessoa. É quando você acaba ficando resfriado, a sua mãe fica resfriada, seu pai fica resfriado, ou seu pai, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, o pai chega em casa doente, com o coronavírus, passa para a mãe, passa para os filhos, acontece, infelizmente acontece. Então, por isso que quando alguém fica doente na casa, tem que isolar a pessoa, você tem que ficar sozinho em outro lugar, para não passar para outras pessoas. Várias doenças podem ser transmitidas dessa forma.
entre elas o sarampo, a gripe, a amidalite, a meningite, a poliomielite, a tuberculose e a Covid-19, causada por um vírus que faz parte do grupo coronavírus, ah, termo que se popularizou para essa doença. Número 5. Pensando na transmissão de doenças por meio das secreções oronasais, liste com seu grupo ideias para prevenir a disseminação dessas doenças. Então, muito fácil. Vocês estão no momento de pandemia, isolamento, sabemos todas as precauções. Só escrever. O que nós temos que fazer para prevenir? Essa está fácil, né? Se você está vivendo esse ano, tem que saber os meios de prevenção. Ainda doenças que podem ser contraídas por contato com outros fluidos corporais, como lágrimas, no caso da conjuntivite, e secreções genitais, como o caso da sífilis e a da AIDS. Essas secreções genitais, para o quarto ano é um pouco pesado falar sobre isso, tá? Mas são doenças sexualmente transmissíveis. São doenças causadas pelo contato entre, casais, enfim. É um assunto delicado. Mas pergunta a sua mãe e seu pai que eles vão te explicar melhor. Mas existem doenças que são causadas por a partir do sexo. E que é feito por adultos, casados, e não é uma questão de ser tratada com vocês. Mas são doenças que são ocasionadas realmente, tá? Por secreção, por saliva, por secreções do nariz e outras formas também de contato com a pele e pelo sexo, enfim. Transmissão, o livro traz cada tema, né? Nos deixa numa situação complicada. Transmissão por veículos. Etiqueta da tosse. Pode evitar a transmissão do vírus da gripe. Qual é a etiqueta? Você tossir, colocar o braço na frente. Espirrar, colocar o braço na frente. Por que o braço? Mas o braço, você não tem contato. Geralmente você leva a mão ao rosto. Você não leva o braço. Então é uma forma aí, tá bom? Vamos lá. O período das estações mais frias do ano aumenta as preocupações com relação à incidência de doenças respiratórias, como é o caso da gripe. Na transição do outono para o inverno que se aproxima, muitas doenças que comprometem o aparelho respiratório são transmitidas por meio de secreções liberadas pela pessoa infectada ao tossir, respirar ou falar. Além da gripe, várias outras doenças de transmissão respiratória causadas por todos os tipos de vírus, bactérias e fungos podem ser transmitidas por meio da tosse ou espirro. Na hora de tossir ou espirrar, recomenda-se que a pessoa cubra de maneira correta as vias respiratórias. O ideal é cobrir a boca com a parte interna do braço, quando for tossir ou espirrar. Essa atitude, conhecida como etiqueta da tosse, evita a contaminação das mãos, que é um dos principais veículos propagadores de doenças, especialmente da gripe. Ou seja, você às vezes coloca a mão para tossir e para espirrar, só que a mão fica ali, leva o rosto, leva outra parte do corpo, dá a mão a outra pessoa, que coloca a mão no rosto. Então o correto é usar o próprio braço. Número 1. Discuta com o seu grupo como a transmissão pode acontecer por meio das mãos. Vocês acham que outros objetos podem ser contaminados? Registrem na folha dada pelo seu professor, no caso no seu caderno ou livro, e compartilhe as ideias com a turma. Qual a rapidez, com o número 2, tá, gente? Qual a rapidez com que um micro-organismo pode se espalhar? Para responder essa pergunta, siga as orientações do professor, no caso do Google, tá? Para realizar uma simulação do contágio de uma doença transmitida por meio da tosse. Após a simulação, escrevam o que vocês perceberam. Então, como estamos cada um nas nossas casas, vocês podem pesquisar no Google, colocar essa simulação no YouTube, ver se aparece algum vídeo de simulação, bem? Simulação, qual a rapidez com que o micro-organismo pode se espalhar. Para responder essa pergunta, siga as orientações do professor para realizar uma simulação do contágio. Se estivéssemos em sala,
Iríamos fingir que, por exemplo, que espirramos na mão. Aí eu, do nada, oi, oi, Bia, que nossa, como você tá linda hoje. Aí passa a mão na Bia. Aí passa a mão ali no rosto, que linda Bia. Aí passa a mão no rosto da Bia. Já contaminei a Bia. Aí Bia, do nada, em outro momento, passa a mão no rosto. Aí dá a mão a Marcele. Aí a Marcele dá a mão a Anne. A Anne dá a mão a Carol. Tá todo mundo se contaminando. Então, às vezes, eu cheguei com uma gripe, espirrei na mão, passei a mão em vocês, no rosto de vocês. Vocês passam a mão no outro, aí chega em casa com a mão contaminada. Dá a mão a mãe, passa no rostinho do irmãozinho. Daqui a pouco tá todo mundo doente. É assim que acontece, tá? Depois entenderam a situação? Anotem aí. Inclusive, saudades de abraçar vocês. Lembra da entrada da escola? Eu tava, geral fazer um montinho para me abraçar. Isso era muito bom. Infelizmente, não podemos ainda. As doenças podem espalhar-se muito rapidamente por objetos capazes de reter e transportar micro-organismos. Quando estamos doentes e tocamos nossa boca ou nosso nariz, ou quando vamos ao banheiro, contaminamos as mãos, que por sua vez contaminam os objetos que forem tocados. Sempre que forem ao banheiro, lavem as mãos. Dica importantíssima: deem descarga com a tampa do vaso fechada. Quando você está tampa do vaso aberta, a descarga, aquele fluxo de água joga as bactérias para cima. Sabe o que acontece? O que se faz no vaso? Cocô e xixi. Tem bactérias. Você, quando dá descarga com a tampa aberta, aquele monte de água joga as bactérias para o ar. Para onde ela vai? Para a sua escova de dente, por exemplo. Então, meus queridos, por gentileza, deem descarga com a tampa fechada, senão as bactérias do seu cocôzinho vão impregnar na sua escova de dente e aí já viu o que vai dar, né? Vou voltar à leitura, tá, gente? Vou voltar à leitura aqui que eu me perdi. As doenças podem espalhar-se muito rapidamente por objetos capazes de reter e transportar micro-organismos. Quando estamos doentes e tocamos nossa boca ou nosso nariz, ou quando vamos ao banheiro, contaminamos as mãos, que por sua vez contaminam os objetos que foram tocados. Outra pessoa, ao tocar no objeto, contamina a própria mão, que ao ser levada no rosto, encaminha os micro-organismos para seu interior por meio da boca e do nariz. Você já reparou para pensar na frequência com que tocamos nosso rosto? E quantas vezes tocamos objetos comuns, como maçanetas, corrimãos, botões de elevadores e dinheiro? Consegue imaginar quantas outras pessoas também tocam esses objetos todos os dias? Então, por exemplo, maçaneta de porta, quem pega ônibus, a gente põe a mão em lugares que todo mundo põe as mãos, em lugares com muitas bactérias, muitos vírus. A gente põe a mão no rosto. Então, dê descarga com a tampa fechada. Sempre que chegar em casa, lave as mãos, tá? Sempre, dependente da pandemia, lave as mãos. Evite levar a mão no rosto, evite colocar a mão na boca. Quem come unha, tá sempre com a mão na boca, dedo na boca, não faça isso. Você pode estar levando alguma bactéria, algum vírus ruim para dentro do seu corpo. 3. Pensando na transmissão de doenças, imagine agora o medo de coronavírus, né? Esse aviso é mais urgente ainda. Pensando na transmissão de doenças por meio de objetos contaminados, o que é possível fazer para prevenir o contágio? Mais uma vez, a gente está um pouco ciente, né? A gente vai prevenir. Lavar as mãos, usar máscaras, evitar levar a mão no rosto, na boca, próximo aos olhos, entre tantas outras coisas. Mãe, vou comer uma maçã, tá bom? Claro, só não esquece de lavá-la bem. Então, se for comer uma fruta, lave bem essa fruta. Dependendo da fruta, quando é fruta como maçã, por exemplo, eu lavo com sabão mesmo. Eu lavo ela direitinho ali e tal, porque tio, com sabão. Algumas bactérias, elas só saem com uma... Tio, só água tira bactéria? Não. Portanto que vem pandemia. Ninguém mandou se lavar as mãos só com água. Tem sabão, álcool em gel. Então, às vezes, quando é maçã, que tem aquela casquinha, né, mais... que tem menos porosidade, eu pego uma esponjinha limpa e lavo e tal, para comer.
Agora outras frutas não dá. Não dá, mas algumas frutas que der para lavar, lave. A banana é segura, tirou a casca ali, tirou a pontinha, ok. Algumas frutas têm que ser lavadas e só água não adianta, infelizmente. As doenças transmitidas pela água e por alimentos contaminados, em sua maioria, são causadas por micro-organismos presentes nas fezes humanas. Você sabia que 1 grama de excrementos humanos pode conter cerca de 10 milhões de vírus? 1 grama, 1 graminha só, pode ter vários vírus. Imagine maior quantidade. 1 milhão de bactérias e até 1.000 cistos de protozoários. Então, assim, tio, mas ninguém fica com cocô na mão. Realmente, amores. Quando a gente fala excrementos humanos, como fezes, ninguém vai ao banheiro e fica com cocô na mão. Mas o que eu falei com vocês? O cocô está no vaso. Você dá descarga, as bactérias vão para o ar. Aí você dá descarga com a tampa aberta. As bactérias do cocô vão tudo, né, coliformes fecais. Fica tudo no ar. Vai para a sua escova de dente, vai para a sua toalha, depois você passa a toalha no rosto. Ou seja, estamos literalmente nos cagando todo. Então, não o cocô, mas as bactérias ficam ali. Acaba que você está com bactérias nas mãos às vezes e passa para outros lugares. Então, assim, vai ao banheiro, lave bem as mãos com sabão. Dá descarga, dê a descarga com a tampa fechada. Mesmo se for só xixi, tá? 4. Você encontrará abaixo palavras que representam formas de contaminação. Em seu grupo, use as palavras para montar um diagrama de possíveis rotas de contaminação a partir de fezes. Plantações, boca, alimentos, moscas, mãos, cursos de água. Qual é a sequência correta? Então, temos ali cursos de água, por exemplo, rios, que, né, usam para as plantações. E qual o caminho que a gente faz? Até onde, né, tem ali, a gente pega tem as moscas, a gente pega com as mãos, leva a boca, se alimentam. Faça aí um cronogramazinho, uma sequência lógica, depois vocês vão ter o gabarito, tá bom? Número 5. Algumas das doenças mais comuns que podem ser transmitidas pelo esgoto são amebíase, hepatite A, leptospirose, giardíase, cólera e febre tifoide. Mas a lista não acaba aí. Com a ajuda de seu professor, escolha uma dessas doenças e pesquise mais sobre ela. Escolha uma. Vamos fazer o seguinte: pesquise aí leptospirose. É importante, tá? Leptospirose. Mas você pode pesquisar outras, mas leptospirose. Qual micro-organismo é o agente? É interessante saber sobre isso, porque tem a ver com ratos, com esgoto. E a gente às vezes, imagina, chove, algumas ruas alagam. Evite andar em ruas alagadas, colocar o pé em poças de lama, poças que vêm de esgoto, que pode causar problemas seríssimos. Eu conheço pessoas que já perderam até uma perna porque andaram em águas de esgoto, infeccionou o pé, depois infeccionou a perna, teve que amputar. Então, muito cuidado. Pesquisem aí leptospirose. Qual micro-organismo é o agente? Como se dá a transmissão? Como a doença se manifesta? E como preveni-la, tá? Tio, posso escolher outro? Pode, mas leptospirose seria bem interessante para gente que vive em lugares que alagam, como Magé. Após ouvir sobre as pesquisas de seus colegas, registre a seguir o que você percebeu que é um padrão para todas essas doenças e como elas podem ser prevenidas. E aí? Então, após ouvir, fazer sua pesquisa, registre a seguir o que você percebeu com isso. O que é um padrão? Todas elas é contágio por esgoto, é contágio por inseto. Mas como nós vamos ter esse coleguinha para falar com ele e tal, enfim, vamos lá, mas faça sua pesquisa aí, depois vamos tentar resolver isso aí. Essas doenças e como elas podem ser prevenidas. Transmissão por vetores. Você conhece estes insetos? O que vem à mente quando você os vê? Então, gente, vamos lá, hoje é quinta-feira, às 3 horas da tarde, tá? A gente faz uma chamada pelo Meeting.
e conversa um pouco sobre essa pesquisa, ok? Faça a pesquisa, as três, a gente entra na videochamada pelo Meeting, que é um aplicativo, mas é pelo Google, nem precisa baixar o aplicativo. A gente conversa um pouco sobre isso aí, tá bom? 6. Após ouvir, tal, você já foi. Transmissão por vetores. Você conhece esses insetos? O que vem à mente quando você os vê? Já penso em dengue. Mas tem aí, ó, tem baratas, mosquitos, moscas, pernilongos. Essezinho ali, eu esqueci o nome dele. Acho que é barbeiro que fala. Se você fosse separar esses insetos em dois grupos, pensando em como eles podem transmitir doenças, quais seriam esses grupos? Chamamos de vetores os seres que transportam os agentes causadores de doença. Ou seja, se o mosquito ele traz a dengue, ele é um vetor, ele traz a doença. Se um rato traz uma doença, como a leptospirose, ele é um vetor também. É como se ele fosse um hospedeiro da doença. Ah, ou seja, vírus, bactérias, protozoários e fungos. Os vetores podem ser mecânicos, quando somente transportam esses agentes, ou biológicos, quando servem como local para a multiplicação deles. Então temos aí vetores mecânicos, que envolvem que transportam os agentes não entram em seu organismo, e tal como as moscas e baratas. E vetores biológicos servem como local de multiplicação dos agentes. A gente entra em nossos organismos, como a Aedes aegypti e o barbeiro, que tem a doença de Chagas, a dengue, a zika. Então, umas doenças entram em organismos, como a dengue, a zika e a doença de Chagas, febre amarela. E outras não, como doenças de pele, como enfim, ia falar infecção, como doenças de pele ou outras doenças. Número 1. As moscas podem transmitir doenças, pois muitas vezes pousam nas fezes contaminadas de animais ou até mesmo de seres humanos e posteriormente pousam em alimentos que serão consumidos por uma pessoa sadia. Pensando nessa rota de transmissão, como ela poderia ser modificada, evitando esse processo? A mosca, complicado, né? Ela vai lá, posa um cocô do animal, um cocô do ser humano, aí vem e pousa na sua comida, pousa no seu copo de suco. Ela pode trazer doenças, evite-as. Então, pensando nessa rota de transmissão, como ela poderia ser modificada, evitando esse processo? Como a gente pode evitar esse processo? Pensa e me diz aí. Número 2. Número 2. Doenças que contêm insetos como vetores, como a dengue, a zika, a febre amarela, a doença de Chagas e a malária, não podem ser transmitidas de outra forma. Ou seja, sem o inseto, não há doença. Quais precauções você recomendaria para uma pessoa que vai viajar para uma área onde a ocorrência de algumas doenças é alta? Repelente, né? Usar repelente, se proteger com roupas roupas maiores, evitar ser picada por esses insetos. 3. Identifique na imagem quais locais podem acumular água parada. Circule-os. Então, que lugar pode acumular água parada? Você vai circular esse desenho aí, tá bom? 4. Escolha 3 dos locais circulados na atividade anterior e discuta com a sua dupla como evitar que a água se acumule nesse local. Registre. Como evitar? Vai escrever para o tio, tá bom? Super desafio. Neste capítulo, vimos que é possível prevenir diversas doenças. Algumas medidas não só ajudam você a não pegar as doenças, mas também reduzem a chance dela se espalhar para outras pessoas. Vamos criar cartazes para informar outras pessoas sobre essas ações? Escolha um assunto para fazer um cartaz e use sua criatividade. Para um rascunho no espaço a seguir. Eu te desafio mais ainda, não somente fazer um cartaz, a criar uma postagem, colocar no seu Face, no seu Instagram, no seu status do WhatsApp, se você tiver, tá? E pode me marcar. Então, qual seria esse cartaz, qual seria esse aviso sobre essas doenças? Qual seria o seu aviso principal? Faça e vocês vão ganhar ponto extra. Atividades finais, vamos ver quantas páginas. Então, vou deixar esse aqui para vocês fazerem.
página de 189 a 389 a 393, tá? Faça essas páginas, tenta fazer sozinhos e depois o tio libera o gabarito, ok? Já que nosso assunto foi todo falado hoje, tá fresquinho, vai fazendo, que ao final de tudo, às 4h30 eu libero o gabarito para você. Gabarito, ok? Crianças, bastante dever hoje de ciências, né? Então vamos ficar só com ciências. Beijo, beijo.